Então, tudo bom com vocês? Quanto tempo? Estou de volta com uns vídeos aqui para a gente poder falar sobre Portugal. Então, já vai chegando, já vai pegando aí a pipoca. E é óbvio, se você gostar do vídeo, no final, deixa o like e se inscreva no canal. É muito importante a sua participação, tá? Muita gente vem aqui, assiste e não deixa like. O like é de extrema importância. O que vem acontecendo é que muitos brasileiros têm reclamado de Portugal, né? E eu já tenho falado isso há muito tempo, que essas pessoas fazem isso simplesmente porque essas pessoas elas não têm noção de tudo que está acontecendo aqui, ou então falta de informação, ou falta de integração, ou então falta mesmo de noção, ou de não perceber que você não está no seu país, que você tem que aprender a lidar com essas coisas, que você precisa entender que funciona assim, que esse que é o jogo. O jogo é esse. Será que você está preparado para esse jogo? Então a gente vai falar sobre um caso que aconteceu, que eu tenho olhado muitos casos que estão acontecendo nesse momento aqui em Portugal, e a gente vai reagir a alguns casos, tá? Eu não vou colocar aqui a cara da pessoa por questões de direitos autorais, porém, nós iremos ouvir o áudio. Depois eu falo a minha opinião, o que eu achei sobre essa situação. Nesse caso, é uma brasileira onde ela teve um problema que aconteceu com ela. Eu não entendi o motivo desse desabafo. Acho que isso deve ter acontecido porque, de fato, ela deve ter postado alguma coisa. Os portugueses foram lá no conteúdo dessa brasileira e criticaram ela pelo fato dela dizer que o filho dela é português. O filho dela nasceu aqui em Portugal, a gente não sabe qual é o contexto da situação, só que independentemente de contexto, o que eu penso sobre isso é que nós temos que se enquadrar naquilo que é a realidade do país. Vamos ouvir o áudio primeiro e depois eu trago aqui a minha opinião. Primeiro de tudo, quero falar. Meu filho nasceu aqui, então ele é o quê? Português. Ele é filho de pais brasileiro. Ele não é brasileiro, porque ele não tem dupla nacionalidade. Porque eu e meu esposo ainda não queremos isso. Então ele é português sim, e ele tem que ser tratado como tal. Terça-feira eu levei o Matheus no médico, voltou pra casa, Beneirão e Ibuprofem. Sexta-feira, Beneirão e Ibuprofem. E desde terça, febre sem cessar. Menos de 5 horas ele já com febre de 39. Novamente. Daqui 3 dias, se não melhorar, volta. Aí fica 2 horas lá naquele SNS que faz bosta nenhuma também. Só fica perguntando, e no final vai para as urgências. Ótimo. Comecei hoje de novo. Fomos para as urgências. Vai lá eu de novo para as urgências. Aí hoje, como eles falam que os brasileiros que faz barraco, os portugueses que quiser pode vir aqui falar que os brasileiros que faz barraco, fiz. Porque nós ia sair de lá de novo sem eles relar no menino. Olhar pro menino, o menino tá com coriza e com tosse e gripe. É gripe, mãezinha. Venerou Ibuprofem pra baixar a febre. Falei assim, não, você vai examinar o meu filho. Pode pegar nele, tirar a roupa, examina, olha a garganta, eu seguro, se ele não deixar, eu seguro, que você olha... Bom, só falando sobre isso, que é importante relatar o seguinte: eu tenho usado muito a saúde pública aqui em Portugal e a saúde privada também. Então é importante que as pessoas entendam que a saúde aqui é completamente diferente da saúde do Brasil. De fato, o brasileiro vai estranhar muito isso, principalmente se você tinha um seguro-saúde no Brasil bom, onde você tinha hospitais bons, onde você tinha médicos bons. Isso não vai acontecer aqui em Portugal. Em Portugal, o sistema aqui de saúde é completamente diferente do Brasil. Os médicos não irão dar aquela atenção, sabe, gente, que você tem no Brasil, que o médico vai perguntar, que o médico vai conversar, que o médico vai examinar, que o médico vai mexer em você. Não, isso aqui é muito difícil acontecer. Só se você for num médico muito bom, no sentido de ser um médico especialista, e esse médico você vai ter que pagar particular, médico do setor público. Vai ter alguns médicos que são bons? Obviamente que sim, só que você não pode esperar muita coisa, ok? Então é importante que as pessoas botem isso na mente, porque depois não adianta reclamar ou falar isso, falar aquilo. Outra coisa, aqui em Portugal eu também já tive essa coisa, que nós brasileiros temos isso, essa coisa de querer discutir, de querer brigar e de querer resolver as coisas. Ah, porque vai ter que resolver, porque eu vou fazer barraco, porque não sei o quê. Isso não funciona aqui. Quanto mais você fizer isso, menos eles vão te dar atenção e você pode até ter problemas de nem ser atendido e ficar muito tempo esperando. Então, uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal, quando eu tô com um problema, quando eu tô com alguma coisa, fico caladinho, fico bonzinho, deixo eles falarem o que eles quiserem. Se eu não concordar,
o que eu vou fazer é buscar outra opinião. Para vocês terem ideia, eu passei em 3 médicos gastro, porque eu tenho gastrite, e um falava uma coisa, outro falava outra, e assim foi indo. Consegui encontrar um médico, de fato, que eu vi que era um médico bom, que ele fez aquilo que eu precisava e melhorou, ok? Só que para mim poder chegar no ponto de melhorar, eu tive que ir do Hospital da Luz, depois eu tive que marcar outra consulta em outro Hospital da Luz, depois eu fui no CUF, ou seja, e eu fui em vários médicos até poder encontrar com o meu seguro, pagando. Porque se fosse para mim no público, não ia acontecer, não iria conseguir resolver meu problema. Infelizmente, quando se trata de uma situação onde você precisa buscar um médico específico, ok? Que no caso, a saúde preventiva aqui em Portugal, realmente ela é um problema e você tem que analisar muito bem isso quando você for querer morar em Portugal, porque tem que ter um seguro-saúde, e um seguro de saúde bom, tá? Só para poder deixar isso claro, vamos continuar ouvindo aqui o desabafo dessa brasileira. A garganta dele. Garganta infeccionada, otite nos 2 ouvidos. Por isso que a febre não baixava, gente. Alguma coisa infeccionada tava dentro dele. Febre de 40 graus não é normal. Eu sou técnica em enfermagem, eu conheço muito bem de febre. E outra coisa, mais uma vez, quando ele crescer, ele vai decidir se ele vai querer ser brasileiro, ter a dupla nacionalidade. Por enquanto, eu e o pai decidimos que ele não vai ter dupla nacionalidade. Ele vai ser português e ponto. Ele nasceu aqui, ele é filho de pais brasileiros. Ele é português. Então aceitem, vocês portugueses, chato, nojento, que ele sim nasceu aqui. E ponto final. Bom, sobre essa parte dele ser português, é o que eu falei no início do vídeo. Tudo depende da situação jurídica de vocês aqui, administrativa. Ou seja, você é brasileira, o seu marido também é brasileiro. Só que quem dos dois tem dupla nacionalidade? Se nenhum dos dois tiverem dupla nacionalidade, por mais que seu filho tenha nascido em Portugal, ele pode ter nascido em Portugal, só que ele não deixa de ser brasileiro. Agora, ele nasceu em Portugal, a lei foi alterada. Tem que analisar o que a lei diz sobre isso, ok? Primeiramente, analisar o que a lei fala sobre isso. Segundo, nós temos que entender uma coisa. Mesmo o seu filho nascendo em Portugal, mesmo ele tendo documento português, para os portugueses, seu filho nunca vai ser português. Agora, isso também, na minha opinião, não interessa a opinião do que essas pessoas acham sobre isso. Se você está juridicamente legalizado em Portugal, se você tem tudo aquilo que a lei determina, eu acho que você não tem que se preocupar com isso. Acho que é um pouco de exposição, eu acho que não vale a pena se expor. Ok? Porque é um assunto muito pessoal, porque se você é português ou não é, isso é um problema seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que cuidar da sua vida. Se você está legalizado, se você tem toda a documentação e se você já é português, obviamente que seu filho vai ser português, porque você está morando aqui, você já tem o documento. Esse é um ponto. Eu só quero deixar aqui uma observação sobre quando ela fala, porque meu filho é português, não sei o que, não sei o que. Gente, infelizmente, isso é uma situação que não tem muito o que fazer, ok? Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós percebemos, sabe, que os portugueses, eles não conseguem engolir muito essa história de que uma pessoa que não é portuguesa virou portuguesa do nada, ou que tem um documento, sendo que ela não tem nenhuma proximidade com a cultura, não tem o sotaque, não tem nada que traga alguma justificação para ela poder dizer que é portuguesa. Nós que somos imigrantes, nós temos a lei que nos protege nesse sentido. Então eu acho que é uma questão de bom senso. Eu não preciso chegar aqui e fazer um vídeo e afirmar que meu filho é português, se eu tivesse um filho, uma vez que eu já sou juridicamente, automaticamente ele é. Agora, qual é a situação? Qual é o caso dessa brasileira? Ela é o quê? Ela é portuguesa? O marido dela é português? Ou eles estão aqui com o título de residência? Não tem um parâmetro para poder falar sobre essa situação nesse sentido, que independente de qualquer coisa, inclusive eu tenho uma amiga minha que ela teve 2 filhos aqui em Portugal e ela já comentou isso comigo, que na escola ou nos lugares que ela chegou a levar os filhos, que ela sentiu muito essa coisa, as pessoas não tinham aquela mesma consideração pelo fato dela ser brasileira, principalmente quando ela ia nas reuniões, quando ela participava dos eventos da escola, ela sentia essa diferença. Só que ela está acostumada com isso e ela entende isso porque nós não estamos no nosso país.
Então acho que tem coisa, gente, que não vale a pena falar. Eu entendo toda essa situação dessa brasileira, todo esse desabafo dela. O conselho que eu posso dar para ela é: busque um bom seguro-saúde, se você realmente quer continuar morando em Portugal. E acabou, porque infelizmente é o sistema deles, é assim que funciona, não tem o que fazer, é essa a realidade de Portugal. O que você acha sobre essa situação? Sobre a questão dela dizer que o filho dela é português, é o que eu canso de falar para as pessoas. Muita gente tem falado porque eu sou português, porque eu sou português, porque eu sou português. Eu acho que é uma coisa que não precisa ser falada. Mais uma vez eu volto a dizer, é importante que todos vocês sempre estejam cumprindo aquilo que a lei diz. Porque quando você está com tudo certinho, não tem mimimi, não tem conversa, não tem encheção de saco. Agora, quando você não está, aí você vai ter que aguentar as consequências, inclusive de comentários que as pessoas são assim. Infelizmente, tem gente boa e tem gente ruim, né? É uma escolha. Agora, eu acho que não vale a pena essa exposição. Se eu tivesse um filho, eu sendo português, interessa o que está aqui no meu documento. Pensa nisso, porque isso que é importante. Deixa aí sua opinião. O que você acha de tudo que foi falado aqui nesse vídeo? Você acha mesmo que vale a pena se expor dessa forma? Ou não? E sobre a questão de ser ou não ser, qual é a base? O que a lei diz sobre isso hoje? Ok? Eu entendi a forma que ela falou, eu entendi o ponto de vista dela. Só que, juridicamente, nós somos portugueses. Ok, isso é um ponto. Se você tiver a dupla nacionalidade. Agora, não queira que eles considerem isso, porque não vai existir essa consideração. Isso não vai existir nunca, nem aqui em Portugal e nem em lugar nenhum. Eles nunca irão considerar a gente português. Eles nunca vão querer que a gente esteja ali, né, junto deles, vivendo com eles, para vocês perceberem onde que chegar, né? Não vai existir essa integração dessa forma como ela está falando no vídeo, né? Mas isso é uma questão óbvia. Se eu não sou português de raiz e eu sou português juridicamente, eu nem vou esperar isso, porque eu sei que isso vai acontecer. Enfim, gente, é umas coisas que eu não consigo perceber. No próximo vídeo eu vou trazer outra reclamação para a gente poder falar sobre esses assuntos, né, chatos que vem acontecendo aqui em Portugal. Deixa aí sua opinião. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até